Bom, então vamos fazer então uma correção guiada da atividade 2, proposta na semana 1, tá? Sobre deformação específica e gráfico tensão deformação. Na primeira questão, nós pedimos aí para calcular a deformação específica em milímetros por milímetros em percentagem, né, de um corpo de prova submetido a um esforço de tração. E aí nós damos aí o comprimento inicial do corpo de prova e o comprimento final do corpo de prova. Né? Então, para recordar, né, no ensaio de tração, um corpo de prova submetido ao ensaio, ele tem um comprimento inicial chamado de L0, né? E à medida que o material, que o corpo de prova é submetido ao ensaio, ele tem um alongamento. Né? Então ele passa de L0 para um comprimento final. Esse comprimento final, né, então ele tem um alongamento com relação ao comprimento inicial aí. Né? E a deformação específica é exatamente a relação entre o alongamento e o comprimento inicial do corpo de prova. Essa é a expressão para o cálculo da deformação específica. É importante essa deformação específica porque é esse valor que vai estar sendo compilado para a gente construir o gráfico tensão-deformação. Tá bom? Os cálculos são muito simples. Né? Então basta substituir os valores do comprimento final e comprimento inicial, né, nas vários exemplos que a gente dá aqui. Né? Substituindo no primeiro exemplo, comprimento final é 60, inicial é 50, dividido pelo comprimento inicial 50, eu vou ter 0,2 milímetros por milímetro. Para converter isso em percentagem, é só multiplicar por 100. Né? Então, nesse caso aqui, 0,2 vezes 100 dá 20%. Né? Então a gente faz a mesma coisa em todas as situações. Comprimento final no segundo exemplo. Comprimento final 59 menos comprimento inicial 55 dividido pelo comprimento inicial 55 dá 0,073. Se eu quero achar em percentual, eu multiplico por 100. Multiplicando por 100 dá 7,3%. Terceiro exemplo, mesma coisa. Né? Comprimento final 48, comprimento inicial 40, dividido pelo comprimento inicial 40. 0,2 multiplicando por 100 eu tenho em percentual 20%. Exemplo D, mesmíssima coisa. Comprimento final 65 menos comprimento inicial 60 dividido pelo comprimento inicial dá 0,083 milímetros por milímetro. Multiplicando por 100, eu tenho 8,3% de deformação específica. E no último exemplo, né, uma deformação bastante grande, comprimento final 200 milímetros, menos 50 inicial, dividido por 50, dá 3 milímetros por milímetro. Multiplicado por 100, isso dá 300% de deformação. Tá bom? Muito simples, né? Só para vocês exercitarem aqui, né, o cálculo da deformação específica, que é o que a gente vai utilizar nos gráficos tensão-deformação. No segundo exercício, né, um pouco mais conceitual, né, observando o gráfico tensão-deformação, né, explica o que significa cada um dos conceitos. Então, primeiramente, pergunta se o limite de escoamento, também chamado de limite elástico, né, e a representação é σe. Então, o limite de escoamento, né, é o valor da tensão em que ocorre a transição do regime elástico para o regime plástico. Né? Bastante simples, e esse conceito é muitíssimo importante. Limite de proporcionalidade, né, é o valor da tensão em que a variação da tensão deixa de ser proporcional à variação da deformação. Então a gente está lembrado, é essa região inicial do gráfico em que a gente tem uma reta. Né? Então qualquer variação da tensão, né, é proporcional à variação da deformação. Ou seja, se eu dobrar a minha tensão, eu vou dobrar a minha deformação. Se eu triplicar a minha tensão, eu vou triplicar a minha deformação. Isso é o que representa. Isso é válido para essa região reta do gráfico aqui, ó, que é a região de proporcionalidade. Tá bom? Isso acontece na fase elástica da deformação. Limite de resistência. Limite de resistência é o valor máximo de tensão que o material suporta. Tá? Então, nesse gráfico aqui é o ponto B.
É a máxima tensão em que esse material pode estar sendo submetido aqui, né, sem rompimento. E o limite de ruptura, né, ele representa no gráfico exatamente a tensão, o valor da tensão no momento da ruptura, em que o corpo de prova se parte. Tá bom? Simples, né? E esses conceitos aqui são todos bastante importantes, principalmente o conceito de limite de escoamento e limite de resistência, tá bom? Depois, na terceira questão, né, a gente fala da lei de Hooke. Né? Então, a lei de Hooke é aquela lei que estabelece que a tensão é igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela deformação específica. Essa é a lei de Hooke. Né? Então, a primeira pergunta, o que é o módulo de elasticidade? Né? Então, o módulo de elasticidade, ele traduz exatamente o grau de rigidez do material. Né? Ou seja, quanto mais rígido o material, menor é a sua deformação quando submetido a um esforço. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, dois gráficos, A e B. Né? Então se eu submeter uma mesma tensão aos dois materiais, eu percebo que o material em azul, o material A, ele vai apresentar uma deformação menor do que a deformação no gráfico em preto, que é o gráfico do material B. Né? Nesse B, eu vejo que para uma mesma tensão, aplicada tanto em A como em B, a deformação no material B vai ser maior do que a deformação no material A. Ou seja, o material A é mais rígido do que o material B. Tá bom? Que é exatamente a pergunta B aqui, ó, com base no gráfico. Qual material possui o maior valor do módulo de elasticidade? A ou B. Então, o material que tem o maior módulo de elasticidade é o material mais rígido. Tá? Que é exatamente o que está colocado aqui. O material A tem maior módulo de elasticidade, está associado à rigidez do material, pois apresenta menor deformação que o material B quando submetido a uma mesma tensão aplicada. Graficamente, o gráfico do material A possui maior inclinação com relação ao eixo de deformação. Então eu posso bater no olho aqui, comparando dois materiais, reconhecer qual é o material mais rígido, né, que tem o maior módulo de elasticidade, verificando a inclinação. Quanto mais inclinado com relação ao eixo de deformação, mais rígido é o material, maior é o módulo de elasticidade. E a pergunta C. Qual é a faixa de tensões no gráfico tensão-deformação em que a lei de Hooke é válida? A lei de Hooke ela é válida exatamente nessa região em que graficamente eu tenho uma reta. Essa é a região de proporcionalidade. Tá? Então, a região em que a tensão é proporcional à deformação é a região, né, em que é válida a lei de Hooke, que coincide com a fase elástica do material. Tá bom? Então, relembrando, a lei de Hooke fala que a tensão é o módulo de elasticidade vezes a deformação específica. Se eu isolar o módulo de elasticidade, que é o E, o módulo de elasticidade é a tensão dividido pela deformação específica aqui. Ó. Tá bom? Então, quanto maior é o módulo de elasticidade, né, maior é a relação entre a tensão e a deformação específica. Tá? Isso significa que mais rígido é o material. Beleza, gente? É a última questão, né, para verificar se vocês compreenderam os conceitos, né, de limite de escoamento, resistência e tudo mais. A gente dá esse exercício, um gráfico com alguns valores de dois materiais, material A e material B. E aí se pergunta, qual que é o limite de resistência à tração do material B? Então o material B é isso daqui. Né? Se a gente lembrar do conceito, limite de resistência é o máximo limite de tensão que o material pode suportar. Então, olhando no gráfico aqui, é exatamente esse ponto aqui, que equivale a 480 megapascal no gráfico. Segunda questão, qual é o limite de ruptura do material B? Né? Então, o material B é esse aqui, limite de ruptura é o último ponto que eu tenho do gráfico, é aquele em que o material efetivamente apresenta a ruptura.
Se eu olhar no gráfico, isso equivale aos 250 megapascal aqui, ó. Beleza? Outra pergunta, qual que é o limite de resistência à tração do material A? Limite de resistência à tração é a maior tensão que o material pode suportar. Então vamos lá, material A é isso daqui. A maior tensão que o material pode suportar é essa daqui, né? Que é 550 megapascal. Tá? Eu não consigo submeter o material a uma tensão maior do que isso. E qual que é o limite de ruptura do material A? Né? Nesse caso, o limite de ruptura ele vai coincidir, né, com o limite de resistência à tração do material. Né? Então, se vocês ainda não viram o vídeo sobre o comportamento dútil frágil do material, vocês vão estar descobrindo que esse material A é um material frágil. Né? E para materiais frágeis, eu tenho essa característica, que o limite de resistência à tração ele coincide com o limite de ruptura do material. A questão é, qual é o limite de escoamento do material B? Né? Limite de escoamento do material B é esse daqui. Né? O limite de resistência é aquela transição entre o limite elástico e o regime plástico. Né? Então, normalmente, para materiais dúteis, nessa fase de escoamento, eu tenho uma variação grande, né, e súbita da deformação, né, para um mesmo valor de tensão. Então, olhando no gráfico, eu vou perceber que esse daqui, né, é o valor do limite de escoamento do material, que marca a transição do regime elástico para o regime plástico, ou seja, o valor é 300 megapascal. E por fim, qual que é o limite de escoamento a 0,2% do material A? Né? Então, se a gente lembrar da aula que a gente falou sobre isso, a gente percebe que em alguns materiais, por exemplo esse aqui, né, que é um material frágil, eu não consigo no ensaio de tração perceber claramente aonde que o material deixa de ter comportamento elástico para ter deformação plástica. Né? Então eu uso de um subterfúgio. Eu traço uma linha paralela, né, à reta, né, no regime elástico e chego até o gráfico numa deformação bem pequena, de 0,2%. Né? Eu traço essa linha paralela, eu vou encontrar aqui, onde encontrar a curva do gráfico, é o valor do meu limite de escoamento a 0,2%. Esse que é o conceito. Que no caso, então, no gráfico, é 450 megapascal. Tá bom, gente? Tá? Então, isso aqui simplesmente recordou os conceitos que foram apresentados anteriormente. Eu acho que, pelas correções dos exercícios, a maioria das pessoas entenderam. Se eu tiver alguém com alguma dúvida remanescente, é só entrar em contato que a gente esclarece melhor. Tá bom?